transicionando para a conquista. A gente começou escolhendo o tema. Qual é o tema do ano? Qual é o tema do ano? O ano da frutificação, o ano frutificação, o ano da conquista, o ano da bênção. Eu tenho percebido como que o Senhor tem confirmado isso. É o ano que a gente vai avançar, é o ano que o Senhor está querendo nos levar a tomar posse de promessas, de coisas que Ele tem falado para nós há tempo. Mas para isso é necessário uma transição, uma mudança de vida e assim de tantas coisas. E esse tema é baseado num texto muito conhecido. Eu mesmo já preguei várias vezes sobre esse texto, mas hoje eu quero aplicar para esse tempo que a gente está vivendo. E eu quero declarar, espero que você receba, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos transicionando para grandes conquistas. Eu creio que esse ano será um ano de conquistas, um ano de vitória, um ano de frutificação, um ano de avanço, um ano de tomar posse de promessas, talvez de 40, de 20, de 10 anos, de 5 anos. Você tem a oportunidade de, nesse ano, experimentar grandes coisas na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida ministerial, espiritual, em todas as áreas da tua vida. Então se prepare, porque nós estamos transicionando. PIB Pirajuí está transicionando para a conquista. Amém? Josué 1, de 1 a 9, por favor. Josué 1, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés, auxiliar de Moisés, líder, assim, primeiro líder de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar, ou darei, ou algumas versões, para entrar na terra que dei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a você todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito, para que você tenha sucesso, por onde quer que for, por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras, de ler, de meditar as palavras desse livro da lei, da palavra de Deus, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode aplaudir o Senhor? Pai, eu sei que essas palavras foram ditas há muitos anos atrás, para uma pessoa específica, para um povo específico, num determinado momento específico. Mas hoje o Senhor se faz essa palavra viva hoje em cada coração, para esse tempo, para cada pessoa aqui, para PIB Pirajuí. Eu tenho certeza que o Senhor está trazendo essa palavra, porque é esse tempo que nós estamos vivendo. E assim como para aquele povo o Senhor tinha promessas de vitória, de conquista, e o Senhor
faz questão de falar para que eles fossem fortes, corajosos, porque o Senhor estaria com eles, e se eles não se desviassem da tua palavra, se eles realmente obedecessem o Senhor, eles seriam bem-sucedidos, eles teriam êxito. Eu quero profetizar que nós, PIB Pirajuí, cada pessoa que se submeter à tua palavra, cada pessoa que não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, tiver o cuidado de cumprir fielmente, ó Deus, esse ano nós estaremos transicionando do deserto para a terra prometida. Será um ano também de conquista, de vitória, de avanço. Então faz com que cada pessoa abra o seu coração e tome posse dessa palavra, porque hoje essa palavra não está sendo dita para Josué, está sendo dita para Marinho, para pastor Mário, para pastor André, para Lucas, para cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Vivifica a tua palavra que já é viva, mas realmente faça ela frutificar em cada coração, para que possa germinar e dar fruto para a honra e glória do teu nome, no nome que nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, esse texto foi um divisor de águas para aquele povo que ficou durante 400 anos no Egito como escravo. Esse povo que na verdade surgiu de Abraão, que teve Isaac, Jacó, e de repente José é levado para o Egito, e toda a terra passa por fome, e como José era o governador do Egito, o homem mais abaixo de Faraó, do manda-chuva, do mandatário do Egito, José era aquele cara que Deus levantou justamente para preservar a raça humana, porque senão todos morreriam de fome. Deus dá uma sabedoria, mas ali começa o povo hebreu. A história fala que quando a família de José vai para o Egito, era em média 70 pessoas. Então o povo hebreu ali, os judeus, os israelitas, na verdade vão para o Egito por volta de 70 pessoas. E depois de 450, 500 anos, eles já são os historiadores falam, quando eles saíram, por volta de 3 milhões de pessoas. Então a nação de Israel, ela é gerada, constituída praticamente no Egito, como escravos. A nação de Israel, ela é gerada, constituída, construída como escravos. E depois de 400 anos, porque depois que José morre, levanta-se outros faraós, outros reis que não conheciam José, e pega essa família de José, essa nação que era o povo de Deus, e coloca eles como escravo. Mas o próprio Deus falou isso daí, profetizou. Tanto é que o próprio José falou: eu sei que daqui um tempo muito adiante, Deus vai visitar vocês e vai levar vocês para a terra prometida, para a terra que Ele tem para a nossa nação. E quando vocês forem, por favor, levem os meus ossos, levem, porque eu não quero ficar, porque eu não sou daqui, eu sou da terra que mana leite e mel, eu sou da terra prometida, eu faço parte dessa nação. Por mais que eu fui o importante aqui, um príncipe no Egito, mas eu não sou príncipe do Egito, eu sou príncipe dos hebreus, eu sou príncipe do Senhor dos exércitos. Então, mas daí aquele povo sai, e depois de sair, eles ficam 40 anos, dando volta no deserto, porque logo que eles saem, eles se deparam com a terra que mana leite e mel, eles se deparam com Canaã, porém, eles se deparam com gigantes, com um exército, com muralhas, e aquilo por conta da mentalidade de escravo. Eles não eram um povo de guerra, eles não eram soldados, eles eram escravos. Eles se deparam, mesmo com Deus fazendo tudo aquilo, destruindo o Egito praticamente para eles saírem, eles se acovardam, eles se amedrontam, eles se tornam incrédulos e falam: não, nós não podemos tomar posse dessa terra, nós não podemos tomar posse da promessa que o Senhor fez para nós. Então o Senhor traz eles de volta e começa a trabalhar com eles durante 40 anos no Egito. Então ali naquele Egito, no deserto, durante 40 anos no deserto, fica lá
3 milhões de pessoas vagando. A Bíblia fala que eles davam volta em círculos, porque o Senhor estava conduzindo. E nesse tempo, o povo de Deus era sustentado pelo próprio Deus. Nesse tempo, caía maná do céu. Quando faltava água, Moisés ia lá, batia o seu cajado, batia na rocha, levantava o cajado, tinha toda uma provisão. E ali foi sendo construído essa nação. Mas era uma nação que durante esses 40 anos experimentaram os ensinos, a disciplina, mas muito mais do que qualquer coisa, eles experimentaram o sustento de Deus. Eles estavam no modo, vamos levando. Eles estavam no modo assim, é tempo da gente ser sustentado, ser cuidado. Nem as roupas dele envelheciam. E durante 40 anos eles acostumaram. Eles murmuravam, Deus vinha, parecia um pai ensinando uma criança. Eles foram criança nesse tempo de deserto. Eu estou vindo estou confundindo deserto com Egito. É deserto, 40 anos de deserto. Eles estavam lá, eles choravam, o Senhor dava leitinho, o Senhor dava maná, o Senhor dava... Agora, depois de 40 anos, vem aqui e Deus fala assim, olha, agora o papai da terra, que tinha tinha o pai do céu, que ele levantava o cajado, ele batia na rocha, saía água, vocês passavam fome, ele orava para o pai do céu mandava pão. Quando vinha algum inimigo, ele ia lá para o monte, ele ficava, estendia o cajado dele e vocês conseguiam combater. Todas as lutas e os milagres que eles viveram no Egito, no deserto, era apenas para sobrevivência. O deserto foi 40 anos de modo sobrevivência daquele povo. Era um modo, vamos lá, não tinha conquista, não tinha... Não, eu quero lá porque ali tem uma promessa, ali tem aquela terra que Deus falou. Não, deserto não é tempo disso. Agora aqui esse texto é uma virada de página. Aqui o que Deus chega para Josué e fala assim, Josué, beleza, 40 anos já foi suficiente para vocês serem tratados como crianças, para vocês terem uma base, um Moisés, para vocês terem um suporte, para vocês terem um maná. Agora vocês estão prontos para começar a conquistar? Agora vocês estão prontos para entrar naquilo que eu prometi para vocês? Vocês estão prontos para tomar posse? Vocês estão prontos para viver um outro estágio? Porque nesse texto fala um momento crucial para o povo de Israel, porque é um momento de transição, de escravos para guerreiros, de crianças para maturidade. Os 40 anos de deserto foi uma preparação. No deserto o povo foi criança, foi sustentado, foi provido. Deus permitiu, até mesmo porque não era tempo de conquista. Meu querido, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que todos nós passamos por momentos como esse, que Deus vem e faz promessas para nós, que vem cá e nos apresenta algo. Você vem para uma igreja, ou você ouve algo de Deus falando, olha, eu tenho uma família feliz, eu tenho uma história feliz, o que eu tenho para você é uma vida abundante. Todo mundo ouve falar que Deus tem planos de paz, todo mundo, a gente ouve aquilo, ainda a gente está no Egito, a gente se sente escravo, e daí de repente a gente conhece um Deus que fala sobre libertação, sobre promessa, faz promessas, e daí a gente começa a seguir esse Deus. Só que a impressão que a gente tem é que a gente começa para a igreja, vai para a igreja, e a igreja é um grande deserto, porque a gente começa a experimentar o maná, porque a hora que a gente se depara, está deserto, e ali o meu sustento, vem Deus, faz um milagre, e ali aquela situação com a minha família, Deus faz, e a gente vive de milagre, mas parece que são milagres, não milagres de conquistas, de grandes vitórias, de grandes conquistas, mas parece que são milagres, ou tempo de você
parece que vive na sobrevivência, de literalmente maná. Você sabe como que era o maná? Era uma porção diária, onde não tinha resto, onde não tinha abundância, era assim, você não podia pegar, era uma porção certa para cada um, cada pessoa ia lá pegar, se ele quisesse assim, não, acho que eu vou pegar um pouco mais, porque acho que eu vou guardar, vou começar a guardar, vou empreender, eu vou pegar um pouco mais, porque daí eu vou vender, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero empreender, eu quero possuir algo. Se ele pegasse mais, sabe o que aconteceria no outro dia? Amanhecia podre, tudo cheio de bicho. Sabe por quê? Porque não era tempo de prosperidade, não era tempo de progredir, era tempo de provisão. Era tempo de milagre, mas sabe aquele milagre? Só para você perceber que você tem um Deus que cuida de você. Um Deus que, mesmo em meio a deserto, Ele não te abandona. Mesmo em meio a, puxa, quando que vai chegar a conquista? A conquista está ali na frente. Por enquanto você está aprendendo a depender de Deus. Por enquanto você está dependendo ser guiado por Deus. Quem que aprende quando a gente aprende a depender, ser guiado, ser provido, ser dirigido, é na infância, é quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. Quando que você vai começar a pensar em desenvolver, em conquistar, em comprar teu carro, em comprar tua casa, em começar a empreender? Isso daí é só quando você chega numa maturidade. Enquanto você é menino, você depende de um pai. E o deserto significava isso, aquela nação, Deus estava tratando aquela nação como crianças, porque era o que eles eram. Eles choravam, não tem água, não tem cebola. No Egito tinha cebola pelo menos, aqui não tem cebola. Daí Deus fazia um milagre maravilhoso. Olha só o que Deus fez. Em vez deles falarem, nosso Deus é maravilhoso, eles ficavam naquele tempo, acho que nem brigado falava, chegava, dava 2 passos, passava 2 dias, eles estavam lá, Moisés, agora está faltando isso, eu estou interpretando, mas você lê Gênesis lá, parece isso, faz a tua interpretação, parece um monte de criança, mas eu quero dizer, Deus permite isso por um tempo, porque Deus sabe que nós temos as nossas meninices, e Deus nos trata como um pai. Então Ele fala, tá bom filhinho, você quer toma um maná, só que para criança é maná, para criança é leitinho, para criança não tem conquista ainda. Eu fiz uma frase aqui, quando Deus quer, cadê? Aqui, Deus permite tempo de infantilidade. No tempo da infantilidade, de criança, Ele cuida, Ele provê, Ele ensina, Ele corrige. Mas o tempo de frutificação e conquista é para o tempo da maturidade. Olha só, por que eu estou falando isso? Porque para mim é esse tempo que Deus está se movendo nessa igreja. Eu acredito que essa igreja já foi sustentada. Eu acredito que essa igreja, quando eu falo essa igreja, você faz parte dessa igreja. E aqui eu estou falando sobre igreja, mas às vezes você está chegando agora. Então, talvez a gente passe, e eu já tive meu tempo de meninice. Todos nós temos momentos, e Deus faz milagre, Deus, Ele provê, Ele cuida. Mas eu quero dizer que Deus, Ele não é esse Deus que sempre quer te ver no deserto sendo criança, dependendo do seu maná, porque Ele preparou uma terra que mana leite e mel. Ele quer te levar para você plantar e colher, você plantar 1 e colher 100, para você experimentar a bênção dEle sobre o teu trabalho, sobre a tua mão, sobre a capacidade que Ele deu para você. Ele quer que você experimente. O nosso Deus é um Deus de abundância. Jesus fala lá, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida, para dar vida. E não é uma vida assim, tipo maná. Maná é só por um tempo. Não, eu venho te dar uma vida, e uma vida abundante. Só que vida abundante, vida de frutificação, vida de conquista, é vida para gente madura. É vida para guerreiros, escravos, crianças, meninos.
não tem condição de lutar, de conquistar. E para que você conquiste, para que você viva tudo aquilo que Deus tem, para que você tome posse da terra prometida, e quando eu falar tome posse da terra prometida, você pode pensar talvez da tua família, de coisas no trabalho, na vida ministerial, na igreja, no avanço do evangelho aqui para Pirajuí, em tantas áreas. Você precisa crescer, você precisa sair desse deserto que significa desse modo infantil, desse modo dependência. Agora o problema disso, que para viver um tempo de conquista, é necessário algumas coisas, é necessário aprender sobre alguns pontos que eu vejo nesse texto, que Deus chega para Josué e fala. Primeiro, para a gente tomar posse, para a gente se tornar conquistadores, a gente precisa aprender sobre mudança. Mudança é uma das coisas fundamentais da vida. Mudança, ela traz desconforto, ela nos obriga a movimentar, ou seja, sair da zona de conforto. Aquele povo, não tinha possibilidade de conquista, não batalhava, não guerreava, mas vinha querendo ou não, estava bom. A nossa roupa, você pode comprar, conquistar, você pode ter mais. Não, mas não precisa, a roupa nem gasta, tá bom assim. Poxa, mas você não quer conquistar? Deus tem uma terra que mana leite e mel, Deus tem um pedaço de terra, Deus quer te fazer próspero, Deus quer te abençoar para que você constitua uma família, tudo assim. Não, mas eu tenho. Onde você mora? Na tenda. Mas não, mas Deus, não, mas é deserto. Não, mas Deus manda uma nuvem à noite, uma coluna de fogo à noite para nos esquentar. Durante o dia Ele, tá bom assim. Mas por que a pessoa fala que tá bom assim? Porque para conquistar, ela sabe que vai ter que levantar acampamento e vai ter que enfrentar gigantes. Então, às vezes, muitas vezes, a gente não conquista, a gente não toma posse de muitas das promessas de Deus, não é porque Deus não quer ou porque não é tempo, simplesmente porque a gente não quer sair do modo menino. Deixa o pai sustentar, vamos, não, tá bom, pegando, meu pai dando carro para mim tá bom, eu não preciso ter o meu carro. Eu morando minha mãe continuando lavando minha cueca e eu podendo namorar as meninas, eu não preciso constituir uma família. É a mentalidade. Eu não preciso, eu tendo a minha mãe, minha avó, minha avó, ela me sustenta, ela pega a aposentadoria dela, que é um salário, que ela podia estar, e ela passa para mim. É assim. Quanta gente, você não quer começar a trabalhar? Não, porque eu não estudei, eu não fiz isso, eu não tenho muita oportunidade, e eu só vou receber um salário mínimo. Não, mas por que você não trabalha de tarde, de manhã, à tarde, à noite vai fazer um curso para às vezes preparar, para poder ganhar mais? Então, mas dá trabalho. Eu quero dizer que crescer, conquistar dá trabalho. Agora isso também vale para o mundo espiritual. Às vezes a gente acha que o ir na igreja é assim, não, eu estou precisando, eu estou com um casamento destruído, eu estou com o meu emocional abalado, eu vou lá na igreja, o pastor vai fazer uma oração e tudo, não funciona assim. Sim, aqui é uma porta, aqui como o Douglas falou, você recebe chaves, mas se você não fizer, se você não estiver disposto a deixar algumas coisas, a mudar algumas estratégias, a falar assim como Deus chega para Josué e fala: Josué, meu servo Moisés morreu, não tem mais o homem do cajado, não tem mais aquele apoio de vocês. Sabe o que Deus está falando para Josué? Moisés, o panorama mudou, agora não tem mais o suporte que era Moisés. Agora, se vocês quiserem ficar no deserto, a coisa vai ficar ruim. Até mesmo porque agora não é tempo mais de deserto, porque o pai que tinha paciência com vocês, já foi. Agora é tempo de conquista. Josué, levanta, seja corajoso, pega essa turma e vão lá guerrear.
porque o que eu tenho para vocês é conquista agora. Já chega de tempo de meninice, já chega de eu ficar bancando, já chega de eu ficar sustentando, porque não porque eu não ame vocês, é porque eu amo, e porque nesses 40 anos eu preparei vocês para vocês entrarem e tomarem posse, para vocês vencerem, porque não há barreira, não vai ter muralha, não vai ter gigante, se vocês se levantarem em fé, porque eu vou ser com vocês, eu vou ser contigo. Então levante, tenha coragem, porque meu servo Moisés, ou seja, o que passou, passou, o tempo da meninice acabou, agora seja forte e corajoso, levante e toma posse. Josué não tem mais Moisés, o povo não tem mais o respaldo, a segurança, que era tudo. Moisés, não tem água, Moisés não sei o que. Eu fico imaginando Josué, e agora eles vão vir em mim? E agora? Porque era tudo Moisés, Moisés levantava o cajado, e agora Deus, como que eu faço? Não é fácil mudança, mas eu quero dizer que é o único meio para a gente começar a conquistar o que a gente nunca conquistou. Você quer conquistar o que você nunca conquistou, vivendo o que você sempre viveu? Se você continuar vivendo o que você sempre viveu, o máximo que você vai ter é o que você sempre teve. Não tem como você tomar posse da terra prometida esperando o maná cair do céu. Até porque foi a primeira coisa, quando eles passaram, antes deles conquistarem, quando eles atravessaram o Jordão, a primeira coisa que cessou foi o maná. Deus falou assim: pronto, agora vocês estão numa terra que pode plantar e colher. Agora vocês vão plantar, eu vou mandar chuva, eu vou abençoar para que nasça e para que produza muito, porque vocês têm a minha bênção. Porém agora esse negócio de maná acabou, porque já vão se preparando para aquilo que vocês vão fazer, porque tem muita bênção, tem muita conquista, tem terra farta. Porém agora vocês cresceram, agora vocês não são mais escravos, vocês não são mais criancinha, agora vocês são guerreiros e trabalhadores, agora vocês são uma nação que vão fazer dessa terra a terra mais conhecida, Canaã. Vocês vão fazer essa terra, Israel, que daqui 2.000 anos, daqui 4.000 anos, daqui 6.000 anos, vão estar querendo destruir, porque é uma terrinha desse tamanho, e ninguém vai estar conseguindo. Vai ser uma terra famosa, vai ser uma terra forte, porque tem a minha bênção. Vocês vão lá e vão começar a fazer, sabe, é assim. E às vezes a gente fica assim: Senhor, me ajuda no casamento, me ajuda na parte financeira, me ajuda não sei aonde, me ajuda. E o que você faz? Fica esperando o maná. Meu querido, chega de esperar maná, chega de viver milagres apenas de manutenção. Comece a experimentar os milagres de conquista. Comece a experimentar o gigante que está à tua frente caindo. Comece a experimentar as águas do Jordão se abrindo. Comece a experimentar as muralhas que estão entre você e a conquista que Deus prometeu para você, quer seja no casamento, quer seja no trabalho, quer seja nas conquistas financeiras, quer seja o que for. Ah não, mas para isso, para esse sonho ou para essa promessa, tem uma muralha. Mas se nós estamos falando que é tempo de conquista, agora acabou esse tempo de meninice, agora é tempo de virar homem e começar a batalhar, sabendo que o general capaz, aquele que vai à nossa frente, vai lutar por mim e por você, vai lutar pela sua igreja. Então é tempo de avançar e conquistar em nome de Jesus. Era necessário, Josué e aquele povo estavam por experimentar algo novo, a promessa, a conquista, porém também a guerra. Era necessário mudar a mentalidade, as estratégias. Não é mais tempo de ficar andando em círculo no deserto. O tempo de sobrevivência acabou, chega de meninice, é tempo de marchar para a conquista. Pibe Pirajuí, Pibe Pirajuí. É tempo da gente parar de só querer assistir culto. Pibe Pirajuí, é tempo de parar de só pensar: ah não, olha, eu vou tal dia, lá, porque lá eu me sinto bem. É tempo de começar a parar de, manda lá fulano orar por mim. É tempo da gente levantar e começar a conquistar, sabendo que quando eu oro, o céu se abre. Quando eu oro, Deus realiza milagre. Eu não preciso pedir para o fulano, porque eu tenho livre acesso a Deus, porque foi aberto por Jesus da cruz do Calvário. É tempo da gente começar a guerrear através da oração, da palavra, da unidade, da honra, de viver os princípios que fluem da palavra de Deus. É tempo da gente começar a viver o verdadeiro evangelho, que é um evangelho de conquista. Ah não, isso daí não é no Velho Testamento?
os apóstolos, os discípulos não foram conquistadores? O que a igreja primitiva fez? Aqueles discípulos, aonde chegavam, eles conquistavam cidades, conquistavam almas. As pessoas, tem uma cidade, eu não lembro qual a cidade, que eles chegavam, tinham lá a turma que fazia estátua, imagem, e daí eles ficavam ricos de tanto vender imagem. E daí, Éfeso, daí eles, chega lá Paulo e Silas, e eles começam a pregar o evangelho, e daí de repente, ninguém mais, o pessoal começa, além de não comprar mais estátua, imagem, eles começam a queimar tudo, as estátuas. Daí, o que é isso? Isso daí é pessoas que têm o poder de Deus, que sabem que eles chegam para conquistar um lugar. Ué, a planta está chegando no lugar, planta do teu pé tem promessa, onde você pisar o Senhor vai dar, quer seja trabalho, quer seja casa, quer seja família, quer seja cidade. Nós precisamos começar a conquistar, não para nós, mas para o reino de Deus. Não é apenas orar, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Mas eu não faço nada para que a vontade de Deus seja estabelecida aqui. Eu oro para que a tua paz seja estabelecida no Brasil, mas eu não faço nada para a vontade de Deus, ou para a paz de Deus ser estabelecida na minha casa. E eu fico, sabe, não, em casa a paz vai ser estabelecida. Por quê? Porque eu sou um agente da paz. Não, mas todo mundo briga, não sei o que. Eu vou começar a orar para que o espírito de briga saia. Eu vou tentar ser o tempero da minha mãe com meu pai, eu vou começar a ser a pessoa apaziguadora, o que deixa disso. Por quê? Porque Jesus falou isso daí, porque eu sou um discípulo de Jesus. E daí a minha mãe vai fazer, já temos testemunho aqui. Por que mãe veio para essa igreja? Porque eu comecei a ver meu filho mudar. Meu filho, eu entrava no quarto dele, ele estava orando. Eu entrava, comecei a ver meu filho mudar, só falar na igreja, querendo não sei o que e tal. Eu preciso conhecer essa igreja, veio para essa igreja, está aqui, está a família inteira aqui. Porque um filho começou a ter atitude de discípulo. Agora não adianta você vir na igreja e chega na tua casa, é mal criado, briga, no trabalho responde, não honra. Agora quando a gente começa a expressar o reino de Deus, meu querido, só que para isso a gente precisa mudar. Eu não sou mais criança, eu preciso conquistar. Sabe quando eu vou conquistar minha casa, minha família, quando eu vou conquistar essa cidade? Quando eu me tornar um guerreiro para conquistar. Só que enquanto eu conquisto o trabalho, os amigos, a família para o Senhor vai derramando as promessas dele sobre a minha vida, sobre a minha casa. Por quê? Mas eu tive que deixar a meninice. A meninice ai pastor, você não sabe como é que é a minha casa, você não sabe. Eu imagino, talvez seja complicado, mas eu não vou reagir mais, porque eu reagia como menino. Paulo fala, quando eu era menino, fazia coisas de menino, falava como menino, porém agora me tornei homem, não faço mais. Paulo tem outro texto que ele fala, portai-vos varonilmente, se dirigindo para homem, lógico, porque daí se dirigia muito para homem. Portai-vos varonilmente. Você sabe o que significa isso? Portai-vos varonilmente, traduzindo, se porta como homem, seja homem. Para as mulheres seja maduro, seja madura, seja adulto. Não dá mais para no evangelho a gente ficar assim, com coisas de menino. A gente precisa deixar para trás as coisas do deserto, porque agora não é mais Moisés, não é mais murmuração, não é mais reclamação, agora é fé, crendo que é tempo de conquista, e de que se Deus falou que é tempo de conquista, por isso que ele fala, ser forte e corajoso. Eu vou estar com vocês, mas você precisa ser forte e corajoso, porque daqui para frente não é mais modo se manter. Daqui para frente é modo guerra, daqui para frente é modo conquista, daqui para frente é modo avanço, daqui para frente é modo se apropria de tudo a promessa que eu tenho para você. Isso que aquele povo conquistou, isso é para você em nome de Jesus. Segunda lição, no mesmo tempo que ele fala, meu servo Moisés é morto, agora Josué, é com você. Agora as coisas que as estratégias, as maneiras como se fazia no deserto, agora não dá mais. Agora a estratégia muda, maneira, pessoas, tudo é necessário mudar. Falando sobre mudança ainda, meu querido,
Mudança, antes desse segundo ponto, o Danilo falou uma frase lá, estratégias, a gente escreve a lápis, e esse próximo ponto que vai ser legado, visão, honra, tem a ver com honra que a gente está passando, a gente escreve a caneta, porque a lápis você pode apagar e escrever de novo. Quando Deus chega para Moisés, para Josué e fala, meu servo Moisés é morto, agora vamos para a conquista, ele está falando, Josué, agora para conquistar, você vai ter que ter outras estratégias, não é mais as estratégias do deserto, agora é estratégia de guerra. Muitas vezes na igreja, você no teu trabalho, na tua casa, estratégias que a gente usava há 20 anos atrás, não dá para a gente usar agora. Pais, como criavam os filhos há 10, 20 anos atrás, hoje você tem que usar estratégia diferente. Estratégias no trabalho, na igreja, na vida espiritual, em todas as áreas, para conquistar. Não, eu estudava, eu só estudo em livro, eu sei que livro é mais gostoso, eu prefiro livro também, mas tem coisa hoje que você depender de um livro, você vai ter que esperar, vai ter que comprar, vai ter que ver, às vezes não acha, cara, você digita um negócio e o livro está ali na tua mão, enquanto não tem isso, assim, não, estratégia mudou, o importante é se é digital ou se é no papel, ou é o conteúdo, tem a ver com isso, estratégia a gente, antigamente tinha, e a gente fica, coisas que nos abençoaram, eu conheço igreja, que não pode mudar o órgão, não tem o órgão, aquela igreja já nem usa, mas você não pode tirar o órgão do lugar, porque o órgão é uma relíquia, é um negócio assim da igreja que se tirar você vai arrumar briga, como se o órgão fosse, não, igreja de banco, não pode mudar, cor de igreja, tudo isso é estrutura se muda, que é uma coisa, que é mais do que a arca de Noé. Noé ficou 120 anos construindo uma arca, 80, 120 anos construindo uma arca. Aquela arca foi a salvação, a história linda da arca. Só que, a hora que acabou o dilúvio, o que Deus fala? Noé, agora você sai e agora monta uma igreja na arca, porque essa arca, pensa numa estrutura, não, Deus chega, Noé, agora sai da arca. A arca não serve mais, serviu para te salvar, agora é apenas uma história linda de salvação, da graça, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, mas agora, tua função não é cultuar a arca, agora tua função é multiplicar, vocês encha a terra e multiplica, agora, não, mas tem que encher e multiplicar na arca, não é, na arca não, agora a arca acabou, tem um monte de gente que fica com as arcas em casa, tem um monte de igreja que tem as arcas, cultua mais a arca do que aquilo que Deus pede para cultuar, tem gente que cultua órgão, tem gente que cultua instrumento, tem gente que cultua parede, tem gente que cultua tudo, cultua estrutura, e graças a Deus aqui, as estratégias e estrutura física, quer seja de estratégia, já era, mas vai continuar sendo escrita a lápis, porque cor pode mudar, estrutura pode mudar, hoje é assim porque funciona, célula é uma estratégia, é uma vida, mas se amanhã depois não tiver, a gente pode mudar tudo, o importante é o legado, porque legado tem a ver com visão, tem a ver com isso que eu vou falar, olha só, quando Deus fala para Josué, meu servo Moisés é morto, mas tem algumas coisas que ele deixou importantes para você, versículo 3, olha só, Deus trazendo à memória toda hora Moisés, como prometia Moisés, versículo 3, versículo 5, como estive com Moisés, 7, tenho cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, Josué, as estratégias podem mudar, a estrutura pode mudar, agora é outra fase, você mudou de nível, agora é conquista, mas há o legado, que são os valores, os princípios, aquilo que fez com que Moisés fosse vitorioso durante o deserto, aquilo que fez com que eu me manifestasse e fosse com Moisés no deserto,
Esse legado você vai ter que carregar para que eu também me manifeste na sua vida, para que você também seja bem sucedido, porque Moisés foi bem sucedido lá atrás, mesmo nesse modo, porque era para isso que Moisés foi chamado, para isso que eu usei Moisés. Por isso que às vezes Deus usa um de uma maneira, outro de outro, um para um tempo, outro para outro tempo. Moisés foi maravilhoso. Talvez Josué não conseguiria. Se fosse Josué, que era um guerreiro, eu acho que na quarta, quinta vez de reclamação, Josué ia pegar a espada e falar, ia ser um Pedro. Agora, Moisés, eu acho que você é muito manso para ir lá começar a destruir aquela cidade lá. Vamos levantar um guerreiro, agora precisa ser um guerreiro. Josué, agora é com você. Você não aguentaria o que meu servo Moisés aguentou, porque meu servo Moisés foi levantado para aquilo. Agora é você. Agora tem uma coisa que une os dois, é o legado da palavra de Deus, são os valores, é a obediência aos princípios de Deus. Isso não muda, isso precisa continuar. Meu querido, você quer ser bem sucedido, você quer conquistar? Honre o legado. Honre o legado, como prometi, eu falei. Meus queridos, muitas vezes, o legado, Davi falou aqui um pouquinho, quem pegou a pregação dele, a diferença de legado e herança. Herança é valor, riqueza, é a casa, é o carro, é uma quantia em dinheiro, ações, coisas assim. Herança é valor. Legado são os valores e princípios que fez com que essa pessoa conquistasse todas essas riquezas. O que fez com que essa pessoa construísse tamanha riqueza. E daí, o legado está muito para além da riqueza material, porque o legado não se constrói só dinheiro, porque tem muita gente que deixa herança e não deixa legado, porque constrói uma riqueza, mas não deixa virtudes, não deixa uma família. Você quer uma riqueza maior do que uma família estruturada? Você quer uma riqueza maior do que a fé? Você quer a riqueza maior do que uma palavra de Deus? Então o legado é isso, é você deixar para a pessoa, e a pessoa pegar daquela pessoa lá que viveu antes dele, do pai, da mãe, dos avós, dos pastores, dos líderes. Nossa, aquilo eu preciso pegar. No independente de como, aquilo que Moisés viveu, da maneira como Deus foi com Moisés, eu quero viver aquilo, porque aquilo que vai me garantir ser bem sucedido. Tem muitos filhos que conquistam as riquezas do pai, a herança. Você deve ouvir isso daí, você deve ver reportagens direto. Filhos que recebem de mão beijada, empresa, dinheiro, hora que vê, cadê? Sumiu, porque apenas receberam herança, mas não receberam legado. O legado é aquilo que faz você, inclusive, ampliar a riqueza, ampliar aquilo que o pai e a mãe deixou. Eu quero dizer que nessa igreja nós vamos, é uma das coisas, quando a gente fala sobre honra, o que Deus está falando para Josué aqui, Josué, honre aquilo que Moisés fez. Aqui a gente tem procurado honrar aquilo não só que o pastor Mário fez, mas principalmente o que o pastor Mário fez, porque é meu pai, e por aquilo que ele tem feito nessa igreja. A gente, não só o pastor Marinho que é filho, mas essa igreja, a gente vê nos mínimos detalhes o que essa igreja honra, esse pastor que durante 26 anos serviu essa igreja e trouxe legados, um legado maravilhoso de amor, de unidade, de tantas coisas. E eu honro esse legado, mas como filho eu amplio esse legado. Eu já tenho algumas coisas que daqui um tempo vão ter que falar assim, não, esse legado eu quero continuar. E daqui um tempo os filhos têm isso daí, porque vão ampliar, porque são outras frentes, outra época. Talvez as conquistas vão ser diferentes, as estratégias vão mudar, mas o legado não. Os valores e princípios são fundamentais para que o legado, para que as conquistas continuem. Você quer um exemplo? O filho pródigo recebeu a herança do pai, pediu a herança. Davi também falou isso daí. O que aconteceu com a herança? Em pouco tempo acabou, porque ele só pegou a herança. Ele falou, pai, me dá a herança. Saiu sem o legado e os valores do pai.
ele ouviu o pai falando: meu filho, não faça isso, se você for aqui, isso daqui vai ser prejuízo. Além de acabar o dinheiro, acabou a dignidade. Esse filho sofreu, tanto é que depois reconheceu, ele não voltou atrás da herança. Ele falou: se meu pai me tratar como escravo, ele está falando assim, lá até os escravos têm a oportunidade de receber o legado do meu pai. Ele voltou para receber o legado do pai, sabendo que o legado é mais importante do que qualquer herança. E aqui nessa igreja, meus queridos, nós temos legado, e esse ano nós vamos bater um legado da palavra de Deus. Essa é uma igreja batista, mas nós não nos importamos com as estruturas. Você quer que eu fale? O que tem acabado com as denominações são as arcas de Noé. É escrever as estruturas, as maneiras, os jeitos, a caneta. Isso tem acabado com as denominações. E não focar no legado. Eu sou batista, aqui a minha igreja é batista, mas tem um legado que a igreja batista nos deixa e que a gente vai honrar sempre nessa igreja, que é o legado da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Esse legado a gente não pretende mudar de nome, mas não é um nome que vai, é o que a gente recebeu desde lá de trás. Os batistas são responsáveis por uma igreja pela seriedade com a palavra de Deus, mais uma coisa, pela seriedade de se tratar uma igreja, pela se tratar os membros. É uma igreja que tem história. Você vai pegar uma igreja que não tem legado, você pode, não vou citar nome não, até mesmo porque agora nem vem na cabeça, mas pega a igreja que sai de rebeldia de outra igreja, e abriu uma igreja ali, quem que é o pastor? O pastor que saiu daquela igreja e foi assim. Você pode perceber, não tem história, continuidade. Pode durar até o pastor morrer, mas às vezes nem dura tanto. Não tem história, porque não se honra legado. Deus não trabalha sem a honra. Deus não trabalha, não abençoa nada que não realmente, porque nós não somos, tudo começou em mim. Não, nada começou em mim. Eu dou continuidade ao legado que eu recebo das pessoas, e das pessoas que honraram outras pessoas, e principalmente pessoas que honraram a palavra de Deus. Meu querido, teria muita coisa para falar sobre legado, mas eu estou vendo que o tempo aqui, mais uma coisa, um aprendizado muito importante: fronteiras. Escreve aí, fronteiras. O que é isso, pastor? Aqui Deus estabelece fronteiras para a conquista. O seu território se estenderá, Josué, é tempo de conquista. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande. Meus queridos, isso daqui é uma extensão bem grande, mas é uma extensão delimitada. O Senhor está falando: Josué, o teu nível de conquista é tudo isso daqui, mas vai até lá. Vai até lá, não estou nem conseguindo enxergar, mas no mar grande, lá termina no mar grande. Isso mostra duas coisas. Primeiro, você não pode ficar aquém das conquistas que Deus tem para você, porque quem delimita as conquistas que você tem que fazer e realizar, ou as conquistas para qual você foi designado, não é você que determina, é o próprio Deus. Você quer algumas conquistas que Deus já estabeleceu para você? Tua casa, tua família, o Senhor quer que você conquiste, quer que você e a tua casa sirvam ao Senhor. Tem salvação para a tua casa. Isso daí não tem assim, você não pode sossegar enquanto você não conquistar a tua casa, a tua família para Jesus. Você não pode. Deus quer que a gente conquista, se torne testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria. A gente precisa tentar ganhar, fazer discípulo de todas as nações. Tem um monte de coisa. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Você precisa sim falar: não, eu preciso melhorar, eu preciso saber mais, eu preciso ser melhor no trabalho, naquilo que eu sou. A gente
essa questão da apatia tem, não tá bom, vou fazer de qualquer jeito. Não, você precisa melhorar no teu trabalho, você precisa melhorar na tua casa, na tua família, no teu ministério, na igreja, na sociedade. Nós precisamos melhorar, nós precisamos conquistar mais, nós precisamos avançar, porque a palavra de Deus fala, na medida que a gente avança, a luz de Jesus brilha, e as pessoas veem a luz de Jesus em nós, e quando a gente é colocado em situações, em posições, as pessoas vão ver as nossas boas obras e vão fazer o quê? Glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, essa questão de desejar ser mais, realizar mais, eu vi o Danilo falou, nossa, foi muito forte que ele falou, você não conquistar tudo que Deus delimitou e decretou para você é infidelidade. Fiquei assim, daí depois ele fez aquela pergunta assim para acabar, em que nível que você está de conquista de tudo aquilo que Deus pediu para você conquistar? Eu tive que, ainda bem que ele não pediu para responder, porque, limpei a cara assim, tá bom, eu estou muito aquém, e eu imagino que você esteja também, porque se Deus tem uma vida, se Jesus veio morrer numa cruz para que a gente tivesse uma vida abundante, se Ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a sua vida, eu não estou vivendo a vida dele, eu preciso ir muito além, e não ir além, quanto tempo eu tenho para poder conquistar, daqui até onde Deus estabeleceu para mim, que a gente possa sair daqui lembrando que esse é o ano, esse é o tempo. Eu queria que você saísse com uma figura. Nós estamos de frente com o Rio Jordão, e o Senhor está falando, Josué, o ano passado já foi, acabou esse tempo, agora é tempo de avançar, é tempo de conquistar, eu vou ser com você, seja forte e corajoso, mas é tempo de conquistar. Não, mas que eu sai conquistando, porque você está muito aquém. Agora, segundo nessa questão das fronteiras, que também me impactou demais, e eu quero que isso mexa com você. Você não pode viver aquém daquilo que Deus determinou para você, mas você não pode ficar querendo e sonhando e desejando viver além daquilo que o Senhor delimitou para você viver. O Senhor falou, tem muita coisa para conquistar, Josué, só que até ali, não tente passar, porque o Senhor estabeleceu limites para todos nós. O Senhor estabeleceu limites para o meu ministério, o Senhor estabeleceu limite para a tua vida, o Senhor estabeleceu limites, e nessa onda, e mexeu muito, esses dias eu tinha falado, encontrei um cara em Bauru, um músico, e a coisa mais comum, o Fernando está aqui, ele deve encontrar isso direto, é músico evangélico frustrado. E você vai encontrar mais ainda músico que tocava no mundo e veio para a igreja e daí se frustrou mais ainda, porque ele veio para a igreja, ele achou que e alguns músicos que entregam, porque de repente tinha uma vida, por exemplo, esse cara que me encontrou, Deus preparou algo, porque daí eu já pude ministrar com ele, foi no Confiança, lá em Bauru, acho que meia-noite no Confiança lá em Bauru, aquele 24 horas, o cara com duas menininhas lindas, as menininhas cantando, coisa mais linda as menininhas cantando, eu falei, para cantar desse jeito, o pai ou a mãe canta, para que eu falei aquilo? Foi 1 hora de conversa, a Nilva assim, mas de conversa e atendimento, porque o cara olhou, eu sou músico, eu canto, eu acompanhava Zezé de Camargo, Luciano, eu tocava com não sei quem, e começou a falar, dar o currículo dele lá, e agora você está na igreja? Estou na igreja, agora eu já começou já a vender o peixe dele lá, mas eu comecei a ver algumas coisas, senti aquela coisa assim espiritual, falando assim, Marinho, tá no pó. E eu comecei, no final, só para você entender, eu comecei a dar umas catucadas, falou, pastor, estou frustrado mesmo. Falei, assim, eu percebi que não é sincero tudo isso que você está falando, que você está magoado com Deus, inclusive, porque você deixou tudo. Pastor, sabe por quê? Porque eu acompanhei 2 anos, o Matos Nascimento,
E eu vi o que Deus fez na vida daquele homem. A pergunta é, por que Ele fez na vida dele e não fez na minha? Eu falei, a resposta está na tua pergunta. A resposta está na tua pergunta. Porque eu acredito que você, enquanto tocava para Ele, com Ele, acompanhava Ele, olhava mais Ele do que para Jesus. Você ficava olhando o que Ele fazia, o que Ele deu, o que Deus fazia para Ele, em vez de começar a buscar o que Deus precisa fazer em você, antes de fazer para você. E eu comecei a ministrar com ele ali, pegou meu contato, mas não quis saber mais de mim não. Acho que não gostou do que ouviu. Mas, e daí depois, mas o que eu estou querendo dizer? Meu querido, eu vou lá no Danilo Figueira, e vou no Domingos, eu amo esses caras, eu aprendo demais com eles, mas eu não tenho... Eu quero conquistar o máximo, eu quero conquistar até o limite aqui do que Deus tem, mas eu não tenho a pretensão de ter a influência que esses pastores têm. Porque eu não sei se é isso que Deus tem para mim. O dia que se Deus falar, Marinha, até aqui, está ótimo. Até mesmo porque nem todos os discípulos foram Pedro, nem todos foram Paulo. Deus preparou lá Estevão. Deus preparou Estevão para inclusive dar um suporte para Paulo se tornar Paulo. Porque se Paulo dependesse de Paulo para se tornar Paulo, jamais Paulo seria Paulo. Por isso que Deus precisa de Estevão. Por isso que Deus precisa de Tiago, que levou Pedro para Jesus. O primeiro discípulo a seguir Jesus foi Tiago, não foi Pedro, seu irmão. Tiago que vai e chama Pedro, irmão. Meu irmão, vem cá, nós encontramos aquele, e evangelizou Pedro, mas depois que Pedro chegou, roubou a cena, e Tiago não magoei, agora o mestre só quer saber do meu irmão. Não, Tiago estava lá, cumprindo o que Deus determinou para Tiago. Agora a gente se frustra, querendo isso, Tiago querendo ser Pedro, Estevão querendo ser Paulo, Marinho querendo ser Danilo Figueira, fulano querendo ser outro. Deus tem conquista para você, mas a conquista que Ele tem para você talvez seja diferente da conquista que Ele tem do outro. A um Ele deu 5 talentos, a outro Ele deu 2, a outro Ele deu 1. O que Ele queria dos 3 não era que todos tivessem 100, multiplicasse para 100 talentos. O que Ele queria que todos pudessem multiplicar aquilo que Ele deu. Ou seja, o que Ele queria de cada um era a fidelidade e obediência. O que Ele quer do Marinho, não é que o Marinho tenha a igreja igual ao do Danilo. Ele quer do Marinho que o Marinho conquiste aquilo que ele tem para essa cidade. O que Ele quer de você é que você conquiste o que Ele tem para você na tua casa. O que Ele quer de cada um de nós é que a gente conquiste exatamente aquilo que Ele já delimitou. E o que Ele demarcou, e o que Ele demarcou, meu querido, para você é uma vida abundante. Pode ter certeza, daquilo que você conquistar vai ser a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu preciso só mais um pouquinho nisso. Quando a gente pensar assim, a gente não vai se tornar frustrado no ministério, no trabalho, na família, porque a gente vai, o outro tem isso, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Muitas vezes é porque o outro foi para batalhar, foi para granjear e está conquistando aquilo que Deus fez. Muitas vezes eu não tenho nem aquilo que Deus já marcou para mim, eu só estou, em vez de eu conquistar, de eu batalhar, eu estou olhando o que o outro conquistou e querendo ser o que o outro é. Aí se eu ficar nisso, eu vou me frustrar e não vou conquistar aquilo que Deus demarcou para mim. Então que a gente não se frustre. Pior coisa, eu já vi, você quer, eu falo uma, meu pai é muito mais experiente que eu, líderes maravilhosos, que Deus não chamou para ser pastor, mas ele de repente, pela sua capacidade, por aquilo que ele é, ele fala assim, não, acho que eu quero ser pastor, eu vou ser pastor. Nem que isso eu preciso sair, montar outra igreja, eu preciso fazer qualquer coisa. Ele vai, ele tenta ir além daquilo que Deus falou para ele ser. Ele poderia ser o líder, ele poderia conquistar tantas coisas,
mas porque ele vai para além do limite que Deus demarcou para ele, ele acaba trazendo tanta complicação para casa, para a família, para a igreja, para pessoas que o cercam, porque ele está querendo ele demarcar o limite daquilo para onde ele vai, e na verdade é Deus que determina. Se Deus determinou que você seja um pastor, um advogado, um líder, o que for, seja e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Vá até o limite, lembrando que se eu não for, eu estou sendo infiel, mas que se eu quiser ser mais, eu vou estar pegando o caminho de alguém que Deus deu muito, mas ele não se satisfez com muito que Deus deu para ele. Ele falou, não, eu quero ser mais, eu quero subir nas mais alturas e ser semelhante ao Altíssimo. Essa pessoa, você sabe quem é, né? Quem que é? Lúcifer, que Deus demarcou, fez ele o querubim ungido, o cara, o anjo, mas ele não quis. Deus falou assim, olha, teu limite é isso daqui, ó. Teu limite é aqui abaixo da Trindade. Não tá bom, eu preciso ser mais. Eu preciso ser mais, eu quero ser mais. Deus deu um peteleco nele, ele se transformou nessa coisa asquerosa chamada Satanás. Que o Senhor não precise fazer isso com a gente. Que a gente seja fiel naquilo que Ele colocou e naquilo que Ele demarcou e chamou a gente para ser, em nome de Jesus. Por último, encerro, comprometimento. 4 vezes, 3 vezes, o Senhor fala para Josué, ser forte e corajoso, somente seja forte e muito corajoso. No 7, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, porque tempo de conquista é tempo de guerra. Eu quero falar para você, eu estou esperando por revelação, por crer na palavra profética, por crer naquilo que Deus tem ministrado. Eu estou esperando conquistas extraordinárias esse ano, na minha vida particular, na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, pressa igreja. Quando eu falo na minha vida pessoal, tem a ver com igreja, com ministério. Quando eu falo família, tudo tem a ver com ministério, mas eu estou esperando conquistas que eu jamais imaginei, porque eu creio que é da vontade de Deus. Se é da vontade dEle, Ele vai estar à frente, e Ele falou que é nesse tempo. Porém, você já viu conquista sem luta? Alguém já viu? Tem uma conquista, o Brasil conquistou, lá está em busca de ser hexacampeão no futebol. Vai ter luta, vai ter batalha. É assim, não existe luta. Eu quero ser campeão em tal coisa, quero conquistar tal coisa. Não tem. Da mesma maneira como eu espero grandes conquistas, eu espero grandes lutas. Porém, tem uma palavra para mim, Marinho, ser forte e corajoso. Tem uma palavra para você que é a mesma. Se você crê e tomar posse de tudo isso que a gente tem ministrado, tem grandes conquistas para você esse ano. Esse ano, como igreja, nós vamos viver as maiores conquistas. E ó, que já teve muita. Pastor Mário viveu grandes conquistas, nós já vivemos grandes conquistas, mas as maiores estão por vir. E eu digo, a começar desse ano. Nossa, tá? Obrigado, Nilva. As maiores conquistas estão por vir ainda esse ano. Só que você precisa ser forte e corajoso, sabendo que quem está falando para você ser forte e corajoso, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, se comprometer com Ele. Ele faz uma promessa que Ele vai estar comigo e com você todos os dias da nossa vida. Por isso que Ele garante, você fazendo isso, não tendo problema com mudança, mudando, honrando o legado, você se comprometendo, você entendendo os limites das conquistas, você vai ser bem sucedido e você vai tomar posse das promessas da terra prometida e de tudo aquilo que Deus colocou no teu coração, quer seja na tua casa, na tua família, na tua profissão, na sociedade, no ministério. Nós como igreja, você crê nisso? Você toma posse? Ministério de louvor à frente aqui.